Olá, pessoas! Aqui agora começa o podcast da área de linguagens. Eu sou o professor Lucas, de teatro. Eu sou a professora Vanessa, de educação física. Eu sou a professora Joseli, de música. E hoje a gente vai falar sobre a noção de construção de identidade cultural. Então, gente, a noção de identidade cultural é uma alusão a características sociais que a gente vai herdando ao longo do tempo e que a gente vai aprendendo pelo convívio social, seja pela língua, pela culinária, pelo modo de se vestir, pelas religiões, pela arte, pelos esportes. E como essa construção que é coletiva e a cultura, ela está sempre em movimento, essa construção de identidade cultural, ela não para, ela é um fluxo, ela está sempre agregando novas características. Para isso, a gente vai falar um pouco hoje sobre a questão de construção de personagem nas áreas das artes, como uma forma de construção cultural e como isso é um reflexo na nossa construção cultural nas artes. Na educação física, então, eu vou comentar algumas coisas com vocês sobre a relação da identidade cultural com os esportes, né? Então, como o esporte ele vai fazer parte da vida das pessoas como um fenômeno, e já conversei com vocês sobre isso na escola. Então, depois eu vou abordar um pouquinho sobre essas questões com vocês. Na música, eu vou falar sobre a formação do gosto musical, né, daquilo que a gente gosta de ouvir. Quando a gente diz eu gosto de rock, eu gosto de pop, sertanejo, por que a gente diz isso e por que a gente se identifica também de certa forma, né? Então tem a ver com a identidade cultural. Eu quero começar então a falar um pouco sobre a construção de personagem, que é muito importante para a gente analisar quando a gente pensa as artes cênicas ou as artes literárias, todas as artes que utilizam de uma narrativa, ou seja, de uma contação de história na qual existem personagens. Eu queria citar a resposta no Forms da Rafaela, da Abhijit, que ela fala sobre a importância do personagem na narrativa e a importância das características gerais desse personagem. E aí, quando a gente pensa em características gerais, a gente vai pensar em características sociais, emocionais, de vida, físicas, e tudo isso compõe a criação de um personagem e também compõe a nossa visão cultural de certos núcleos dentro da sociedade. Por exemplo, se eu vou representar nas artes um médico, eu vou levar em consideração aquelas características físicas, emocionais, históricas e sociais. E essa minha visão dessas características é basicamente a minha visão cultural dessas características. Por exemplo, quando o Emerson, da própria Abhijit também, ele coloca que o personagem dá sentido a tudo que está sendo apresentado, seja ele herói ou vilão, o importante é dar vida à história, dar emoções, dar sentido àquilo que está sendo representado. Ele coloca a ideia de que o personagem é uma construção muito importante dentro das artes narrativas, essas que contam histórias, porque ele vai basicamente levar o público durante a história inteira. Ele vai ter uma construção também de personagem. Se vocês analisaram lá aquela ficha de personagem que eu coloquei para vocês como link, tem um item que está dizendo sobre os desafios que o personagem vai levar, os dramas que o personagem vai sofrer, quais os objetivos daquele personagem. O personagem ele pode não saber no início os objetivos dele, mas a gente sabe quais os objetivos que a gente quer levar ele a chegar. E para ele chegar nesses objetivos, eu vou colocar desafios e dramas para chegar naquele lugar. Então, outra coisa também que é importante, que eu queria colocar, que é uma ideia que o personagem também ele sofre uma influência da construção histórica. Ou seja, a história nossa, ela é recheada por figuras e é recheada por características e decisões e releituras. E aí, Lucas, eu acho que o pessoal já pode ir pensando também nesses personagens, nessas influências da música, né, e do esporte, assim,
Então, pensem aí nos ídolos de vocês, nessas pessoas que se tornaram personagens, né? Por que elas se tornaram personagens? Acho que isso é bem importante, né, Lucas? Bem importante. E é interessante também, que é a questão da empatia. Quando a gente coloca quando a gente vai criar um personagem, ou quando a gente vê um personagem em cena, ou numa série, ou num livro, ele gera empatia com a gente. E como vocês bem já responderam ali, analisaram os links, a empatia ela não quer dizer simplesmente que eu gosto ou desgosto daquele personagem. Ela é basicamente uma ponte de relação com o personagem. Ou seja, é necessário primeiro que eu me relacione com os dramas daquele personagem, com as dificuldades e com as problemáticas que aquele personagem tem. Por isso que quando eu vou construir um personagem, esses dramas, essas dificuldades, elas têm que ser verossímil. O que é verossímil? É algo que pode acontecer com a gente, qualquer pessoa. Por exemplo, vamos supor lá o personagem do Breaking Bad, não sei se vocês já viram, mas é um personagem que é falido, que é um professor frustrado de química e ele tem um câncer. Ou seja, tudo isso que acontece com ele pode acontecer com a gente. Não quer dizer que está acontecendo ou que vai acontecer, mas pode acontecer com a gente, e a gente acaba conseguindo se relacionar com aquele personagem que é o Walter White. Por mais que durante a série inteira ele vai virar depois um traficante e um produtor de drogas, mas eu consigo me relacionar pelos dramas dele. Por exemplo, também se eu pensar no Homem de Ferro, que é um bilionário, filantropo e que tá nem aí para as pessoas. Essas são características que ele constrói lá no início dos primeiros filmes. Mas depois, ao passar dos filmes, tu vai conseguindo compreender que ele tem uma questão de altruísmo muito grande. Ele se joga, ele tenta salvar as pessoas. E isso a característica de altruísmo é uma característica que todos nós gostaríamos de ter. Não que a gente tenha, mas a gente gostaria de ter. Então, por isso que a gente se relaciona muito bem com o Homem de Ferro, e ele é um dos personagens mais cativantes da saga Marvel lá. Então, é importante vocês, sempre que forem construir personagem, pensem em empatia. Então, Lucas, você falando isso, né, da narrativa, do personagem, né? Tô tentando transpor isso para a música. E também alguns alunos responderam pra gente ali, né, nas perguntas que nós fizemos, responderam que música tem a ver com formação da identidade, tem a ver com o gosto da gente, mas tem uma resposta ali que eu achei legal, né, que a Laura Specht escreveu que ela tem a ver com a formação, com a construção, a maneira da gente viver a história. Então a história, ela tem movimento, ela vai caminhando. E a música é uma narrativa também, né? Ela se dá no tempo e ela se dá no espaço. E no espaço ela se propaga, enfim, de uma maneira física, né? Mas só que quando a gente compreende a música lá na nossa cabeça, né? Quando a gente ouve e transforma isso numa forma compreensível pra gente, a gente cria um formato. É como se a gente criasse um personagem que desse uma forma para aquilo ali, e por isso as interpretações começam a ser particulares. As pessoas às vezes associam a música ao cantor ou à banda, e aí o gosto acaba se tornando, também entra a questão da empatia, e aí a empatia se torna pela banda, pelo cantor, né, essa relação, e não necessariamente pela música em si. Então, para arrematar essa questão do personagem, relembrando, quando eu vou pensar em construção da identidade cultural de um personagem, eu estou fazendo uma análise da minha construção cultural também. É legal vocês fazerem essa relação, porque eu vou pensar em características físicas, em características psicológicas, em características sociais para construir aquele personagem, e essa visão que eu tenho dessas características é a minha visão cultural disso. Talvez alguém de um outro lugar não tenha a mesma visão que eu tenho de algumas características sociais, culturais, emocionais e etc. Outra coisa também, afirmando, é o lugar da empatia, ou seja,
saber se relacionar com o personagem, saber que o personagem tem que se relacionar com o seu público. E a terceira e última coisa, e não menos importante, que foi colocado em algumas respostas lá no Forms, mas eu quero citar o da Eduarda Alexa, da Malala, que ela fala que é importante definir o público-alvo de vocês. Como a gente está falando de arte, formação de identidade cultural, a gente está falando de arte e a gente está falando de tudo que se refere a movimento também. Depois a Vanessa, né, consegue fazer esse link, né? Então a gente está falando de corpo. Quem produz a arte, quem faz a arte, somos nós pessoas, nós somos corpo, né? E a arte se dá nesse espaço também, né? Então, a música, ela é determinada pela realidade social em que a gente vive, né? Por exemplo, hoje, aqui no Brasil, a gente faz rock com uma determinada característica, né? Com as pessoas que são, principalmente vocês, né? Alunos que são chamados nativos digitais, né? É uma outra geração. O rock da minha época era um rock. O de hoje, ele tem outra letra, outro formato, outra batida, outra forma de chegar até as pessoas. A própria mídia, na hora de fazer a divulgação, né, dos estados e dos gêneros, eles também fazem todo um estudo para poder ser colocado onde for, nas plataformas digitais, no rádio, para quem ouve rádio, enfim, na televisão. Então existe um público que é pensado, sim. Existe faixa etária, que também é pensada, e a formação do gosto acaba tendo duas formas, né? Ou a gente é formado pela nossa vivência ali em casa, daquilo que os nossos pais, os nossos amigos que convivem com a gente na escola, nos nossos meios sociais, onde a gente vai experimentando as sonoridades, e também por um outro lugar, onde de uma forma mais coletiva se chega até nós, que são através das plataformas, enfim, e a gente vai sendo influenciado por isso. E a gente constrói, né? Algumas pessoas têm um gosto mais particular, outras não, né? Depende muito da forma e do acesso que você tem, né? Então, quem costuma, eu brinco com vocês sabem disso, né? Eu já falei para vocês, quem costuma 8 horas da manhã ouvir música indiana? Eles vão dizer pra mim, tá falando de rock, professor? Eu falei, não, tô falando da música tradicional indiana, mas como é que ela é? Bom, eu vou ter que conhecer aquele povo, aquela cultura, por que eles pensam assim, como é que é a forma de apresentação deles, de show, de concerto, como é que isso funciona, né? Aí, gostar ou não de uma música implica em interesse, implica em pertencimento de classe, implica em sentimentos e como é que a gente lida com esses sentimentos, implica nas habilidades que a gente já desenvolveu ou está desenvolvendo, implica em competências, né? Implica em ideias que a gente faz das coisas. Quando eu falei para vocês, né, no começo ali, o Lucas estava falando sobre o personagem, né? Eu falei que a música é uma narrativa sonora. Toda música conta algo, mesmo que ela seja só instrumental. E como é que ela conta para nós? Ah, mas ela não tem letra. Ah, mas ela tem uma coisa importante que a Vanessa vai falar depois, a questão do sentimento também, né? Aquilo que a gente sente é a linguagem, ou a gente transforma isso no sentimento. A gente ouve uma linguagem e transforma em sentimento, ou no sentimento a linguagem. A mesma questão, a gente trabalha com a música, por exemplo, tem uma vertente na Idade Média, quando começou isso, né? Um pouquinho mais, já se aproximando lá de 1600 e alguma coisa, né? Daí pra frente, começou a se desenvolver a questão do gosto, de discernir o gosto musical. E depois, mais pra frente, perto do século, lá pro século XVIII, XIX, vai surgir uma disciplina na filosofia chamada estética, que tem a ver com a gente discernir aquilo que é bonito e aquilo que é feio. Por que uma coisa é feia? Por que outra coisa é bonita? Isso tem diretamente uma ligação com o gosto musical. Então, eu acho que isso que a professora Joseli falou, embora eu vá falar vou focar no esporte, mas foi inevitável pensar no festival de dança, né, gente? Vocês lembram tudo que foi envolvido? Acho que exatamente isso que o Lucas trouxe, a professora Joseli, da formação do personagem, porque vocês tiveram que pensar em características culturais, também tiveram que pensar nas características musicais, né? Então, como que vocês expressariam isso dos sentimentos, da estética? Sobre o esporte, pessoal, então, eu gostaria de abordar, e vou começar dando um exemplo, tá?
a gente tem, eu vi pelas respostas de vocês várias coisas, né? E vocês trouxeram muito fortemente a relação do esporte com o benefício para a saúde, né? Isso já está dado, eu acho que ninguém mais questiona que o esporte faz bem para as pessoas, né? Mas a segunda pergunta que eu fiz para vocês ali no Forms, eu vi que foi pouco explorada, né? E eu sei que vocês conseguem desdobrar mais aquilo que foi perguntado, que era que elementos esportivos vocês acham que poderia ser mostrado em charges e tirinhas, tá? Que é algo que vocês vão poder abordar agora na produção da atividade. Então, assim, vou dar um exemplo, tá? Quando foi construída a Arena do Grêmio, então, a partir de um time de futebol profissional, né, que tem impacto aí no Brasil inteiro, que já foi campeão mundial, modéstia à parte, né? Mas, então, é uma equipe de futebol que movimenta aí milhões de reais todos os anos, né? Tem uma relação com a economia, com projetos sociais, com uma série de coisas que a gente discutiu que o esporte aborda como fenômeno. Quando a Arena foi construída, ela foi construída num espaço que foi muito polêmico, porque era um espaço com uma classe socioeconômica muito baixa. Então, a Arena do Grêmio foi construída em meio a um subúrbio, né? Em meio ao que comumente a gente entende aí como uma favela. Então, a gente, quando passava por ali, via o estádio, e ainda vê, né? E vê também ao redor dele uma carência econômica muito grande. Então, isso poderia, na visão de cartunistas, aí, de chargistas, ser um objeto de crítica, que é o foco de charges e tirinhas, né? Sempre quando se pensa em mostrar algo a partir disso, um dos focos pode ser essa crítica social, né? Então, e existem, né? Alguns cartunistas fizeram algumas críticas em relação a isso. Quer dizer, se privilegia alguns que têm dinheiro e mesmo assim ao redor muita gente passando fome, muita gente sem oportunidade de trabalho. E isso entra dentro de um dos descritores aí que a gente vai precisar entender, que é o esporte como campo profissional. Então, praticar esporte como campo profissional não é só se tornar atleta. Isso implica em várias outras coisas. Isso implica em ganhar muito dinheiro. Por outro lado, outras pessoas continuam ganhando muito pouco. Vocês sabem, já conversei com vocês sobre isso. 70% dos atletas de futebol, estou abordando futebol pela questão do Brasil, né, que é tão conhecido, 70% dos atletas ganham menos de 3 salários mínimos. Então, os Neymars da vida aí estão dentro de 5% dos atletas que ganham muito bem no mundo, que estão dentro de um mercado milionário, né? Mas e os demais? Por que não chegaram lá? Então, tudo isso pode ser objeto de charges e tirinhas e, enfim, de textos, de críticas sociais. Quando a gente fala de esporte, a gente não pode só achar que ele beneficia a saúde, né? Sim, ele traz benefícios fisiológicos para a saúde, mas ele é mais do que isso, né? Conversei com vocês também sobre essa possibilidade, por exemplo, quando pensamos em Olimpíadas, né? As Olimpíadas, elas trazem todas as características culturais que a professora Joseli estava falando, a formação da ideia de personagens, de heróis, né? Como o Lucas trouxe aí, como é importante a formação do personagem para que ele tenha visibilidade. Então, a gente tem grandes personagens aí dentro das Olimpíadas que foram super importantes para a formação dos atletas que vieram depois, inclusive, e para a formação da visão da própria nação. Por isso que o futebol é uma marca do Brasil. O futebol, ele se tornou um personagem brasileiro, o futebol em si, né? Então, aí dentro do futebol a gente tem outros personagens, micro-personagens, eu poderia chamar assim, não sei se estou certa, Lucas, mas aí a gente tem Pelé, a gente tem Ronaldinho, a gente tem outras figuras. E assim, o Neymar! Isso! E aí a gente poderia abordar também outros esportes, tá? Mas quando a gente fala de Olimpíadas, por exemplo, as Olimpíadas, elas movem toda a sociedade,
né? Elas movem as pessoas que vão fazer a comida dentro dos estádios, elas movem as pessoas que vão trabalhar com segurança, elas movem toda a mídia que vai envolver a divulgação, enfim, dessas Olimpíadas, dos resultados, do desempenho dos países. Então, o esporte, como eu já venho conversando com vocês, ele é um fenômeno que move a sociedade inteira e não existe sociedade sem esporte, tá? Porque isso faz parte da formação da identidade cultural das pessoas. Então, a formação do gosto pelo esporte vai passar pela música, vai passar pelo teatro, vai passar enfim, por todas as formas de arte, aí, pela pintura, pelas esculturas, tá? Então, tudo tem relação, né, Lucas? Eu gostaria de falar uma coisa que tu acabou de citar, que também é um meio para a gente também pensar e analisar um pouco a nossa formação cultural, as formações culturais, que é a forma que a gente se relaciona com as mídias. Por exemplo, a gente agora, nesse projeto, nessa atividade de linguagens, vocês vão fazer uma tirinha e uma charge, que é basicamente uma maneira, uma forma de arte que nasceu e que se expressa muito mais nos meios impressos, como jornais, revistas, nesse tipo de mídia. E que, por exemplo, nos anos 40, nos anos 50, as pessoas que viveram naquela época, a formação cultural deles se dava muito pela relação que eles tinham com as mídias impressas. Depois isso veio para as mídias auditivas, por exemplo, o rádio, que já existia na época ali junto com as impressas. Depois veio a televisão, o cinema, e hoje em dia a gente está aí com o boom dos streams e das lives e da Netflix, e também tudo isso compõe muito a nossa visão de cultura. Por exemplo, por que nós brasileiros nos relacionamos muito mais com obras estrangeiras do que obras nacionais? Fica aí a pergunta, pra gente refletir. Só queria lembrar, e linkando com a questão da Vanessa, né, que a gente já tá indo mais pro fim aí, né? Uma coisa importante. No Brasil, né, a gente vê a galera gostando pra caramba de funk, sertanejo, etc. Mas os grandes festivais, e que hoje reúnem esses gêneros, o grande festival que sempre reuniu a galera no Brasil, começou com o Rock in Rio, né? E depois tem aqui o Atlântida, Planeta Atlântida, né? Também é um grande festival, e outros que acontecem aí no sertão do Ceará. Só para encerrar, pra vocês ficarem pensando sobre isso. Por que no sertão do Ceará tem um festival de jazz? E a galera vai em piso para ouvir jazz do Ceará, né? É uma coisa pra gente pensar. Como é que é essa formação do gosto cultural aí tão heterogênea no nosso país? Bem interessante, Joseli. Então, encerrando, pessoal, só queria ressaltar respostas como a Brenda trouxe, a Laura La Roça, de que quando a gente vai fazer uma crítica a partir de uma charge ou de uma tirinha, seja ela qual for, aborde o que for, a gente precisa pensar muito bem antes de fazer, né? Porque não é só fazer algo por fazer, isso vai mostrar a nossa identidade cultural. Então, vai mostrar o que eu consigo observar. Por isso que a produção de vocês agora vai ser isso. Então, quando vocês construírem isso, eu vou conseguir analisar como é que, por exemplo, o Vinícius consegue observar os elementos do esporte dentro de uma crítica a partir de uma charge. Então, eu gostaria, né, como professor de educação física, que outros elementos, para além do benefício da saúde, aparecessem, porque o esporte não é só benefício para a saúde. E a gente conversou já sobre, por exemplo, os esportes de alto rendimento, o quão prejudicial também pode ser para alguns atletas, quanto o número de lesões, enfim, outras questões aí que a gente já abordou. Tá? Então, a visão ela tem que ser para além daquilo que a gente está propondo, que é o esporte, que é a música. Vocês precisam ampliar o olhar a partir das coisas que a gente trouxe para vocês. Lucas, quer falar? Que a gente pense na hora de construir nossa tirinha e nossas charges, que, por exemplo, o esporte, as artes, a música, o teatro, é uma formação cultural. Então, galera, encerrando o nosso podcast, provavelmente será o primeiro de muitos.
A gente vai postar esse podcast para vocês, então vocês vão estar ouvindo eles, e o nosso fórum de socialização, então vai ser o seguinte, a professora Vanessa vai postar lá o podcast, logo abaixo, depois de ouvir o podcast, ou quando vocês estiverem ouvindo, vocês vão fazendo comentários, tá? E aí, tanto eu quanto a professora Joseli, professor Lucas, a gente vai intervindo e vai conversando com vocês, tá? Então o nosso fórum de socialização e de contraponto vai ser dessa maneira, para que depois vocês consigam fazer uma produção adequada em cima dos descritores que a gente está trabalhando, tá bom? Então, obrigatoriamente, vocês precisam comentar abaixo do podcast para poder estar fazendo a socialização sobre isso que vocês acabaram de ouvir, tá bom? Então, eu me despeço por hoje. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Nosso próximo podcast promete. Até a próxima, beijo no coração e siga esse canal, compartilha, dá link, joga no WhatsApp. Beijos, galera, até mais. Beijo. Slow motion. Slow motion.